Cinemática. Tá? Cinemática escalar. Coisas que andam em uma dimensão. O movimento mais simples que a gente tem, o movimento retilíneo uniforme. Sorvete. Né? A posição de um cara, depende da posição inicial dele, da velocidade que ele tiver, e a variação no tempo. Isso vem direto da própria definição de velocidade. Isso, delta S por delta T é velocidade, né? O quanto você andou num certo intervalo de tempo. Se eu quebrar isso, o que é um delta S? Uma certa posição, menos a posição inicial, e o tempo é um certo tempo, um tempo inicial. Geralmente, quando a gente está estudando esse tipo de movimento, a gente não está muito preocupado com a hora do relógio, né? 1h da tarde, 2h da tarde, sei lá. A gente só quer saber o tempo que durou aquele evento, aquela coisa que a gente está estudando. Então, o nosso tempo inicial, geralmente, tá? Some. Geralmente, não é sempre. Às vezes você consegue brincar com isso aí. Aí eu vou fazer o quê? Vou passar esse... Sobrou só o T, passo multiplicando lá com o V. Então, eu tenho S menos S0, que dá igual a VT. Vou jogar esse S0 para lá. Fico com S0 mais VT. Tá aí o sorvete. Pronto, vem daí. Qual que é a característica principal desse movimento? Quem lembra? Aceleração nula. O que é aceleração nula? Quer dizer que a velocidade não muda, então ela é constante. Então, qualquer tipo de movimento que eu tiver que a velocidade não muda, por exemplo, hoje está mais difícil de acontecer isso, mas se você está no metrô, depois que sai da estação até chegar na estação, mais ou menos, a velocidade é constante. Como você sabe disso? Porque você não sente aquela, né, aceleração. Quando o metrô começa a andar, ou o trem, o ônibus, o que for, quando começa a andar, elevador também, né, começa a sair, você sente aquele... a sensação da aceleração. Depois passa. Né? Depois você está normal, como se estivesse na sala. Porque você não tem uma aceleração, então a velocidade é constante. Então, apesar de ser um caso muito simples, dentro de certas condições, a gente consegue usar esse movimento para um bocado de coisa. Aí vamos olhar uma outra coisa aqui. Quem lembra da equação da reta? Matemática. Y igual ioiô michôchô, certo? Ioiô michôchô. Estou um pouco lento aqui o meu... O que era o M? Coeficiente angular, que é o que dá a inclinação da reta. Né, que tinha a ver com o ângulo da inclinação. Aqui o ângulo dessa inclinação não interessa para a gente. O que interessa é que esse M, o coeficiente angular, diz qual é a inclinação da reta. Vamos converter esse cara aqui para a física nossa, tá? Então, o Y é o S. S menos S0, né, que é a variável dependente, que é quem depende. O S depende do T. Na matemática, a gente fala que o Y é função de X. O Y depende do X. Né? Então, o nosso Y é o S. Tem o M aqui e o X vira T. T0, a gente já falou, é zero. Né? Que é o nosso inicial, começa do zero. Que faz mais sentido. Ajeitando essa parada aqui, passo o S0 para o outro lado, eu vou ter S0, S igual a S0 mais MT. Qual é o papel do M, então? Compara esse cara aqui. Nosso coeficiente angular dessa reta aqui é quem? A velocidade. Boa. Tá? Que é a velocidade que dá a taxa de variação da posição. Né? Se eu vario pouco, né? Vamos dizer assim, ó. Mas se eu tenho uma reta que é assim, dizer que a posição passa muito tempo, a posição varia pouco. Eu posso ter uma reta que é assim, que passa o tempo e a posição varia muito. Quando a posição varia muito com o tempo é porque a velocidade é mais alta. Né? Quer dizer que a inclinação dessa reta é maior. Se o M é maior, então o V é maior. Então, o sorvete aqui nada mais é do que uma equação de reta e a velocidade que dá essa inclinação. Maravilha! Isso é o caso quando a velocidade é constante. Esse é o caso de movimento mais simples que a gente tem. Quem vem depois? A gente complica um pouquinho mais um tipo de movimento. Movimento retilíneo uniformemente variado. O que é variado nele?
que varia nele em comparação com o outro? Quem muda? A velocidade muda, né? Porque a posição do outro também mudava, né? Então, quem muda aqui é a velocidade. Se a velocidade muda, é porque a velocidade muda, né? Se a velocidade muda, é porque a aceleração é diferente de zero, que é a aceleração que dá o quanto que a velocidade muda. Qual é a equação desse cara mesmo? Uma delas, né, pelo menos. Sorvetão. E, né, esse zero, v0, que é a velocidade inicial, mais a aceleração sobre 2 t quadrado. Beleza. Então, lá no sorvetão, e quer dizer que agora, então, vou ter uma aceleração aqui que vai afetar a minha velocidade, que vai, então, lógico, mudar a minha posição. No caso anterior, a posição variava com uma reta, em função do tempo. E nesse caso, qual é a forma, vamos lembrar lá da matemática, qual é a forma que esse cara tem? Equação do segundo grau. Já sabe aqui que esse tipo de movimento, a posição vai variar de uma forma quadrática, né? Tem uma função do segundo grau, uma função quadrática, uma parábola, tudo sinônimo aqui, tudo para dar um nome para o mesmo cara aqui, né? E aí eu tenho, então, aqui, ó, o termo constante, o termo linear e o termo, o parâmetro do termo quadrático, tá? Lógico que esse A aqui é diferente desse A, esse A é físico, esse é o A lá da matemática. Eu tenho a outra função desse cara também. Tem uma outra função do M e o V, qual que era? V igual a V0 mais AT. Da onde vem esse cara? Inventou? Do nada, alguém foi lá e inventou o que é isso. O que é a nossa velocidade? Velocidade é ΔS por ΔT, certo? A gente acabou de falar isso há 10 minutos atrás. Lembra do cálculo? Desculpa, do fundamentos de matemática, né? Na derivada, quando você começa a pensar no limite das coisas, né? Eu pego esse ΔS, começo a fazer ele ficar pequenininho, até ele virar um quê? Você vai ter um diferencial. O que é a velocidade? Quando você tem a variação, o diferencial da posição no tempo, tá? Então você começa a fazer assim, ó, o que é? Vou voltar aqui, a velocidade quando você varia a posição no tempo. E se meu ΔS for menor, 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 até ficar um pedacinho tão pequeno que eu não consigo mais dizer qual o tamanho dele de tão pequeno. Aí eu não posso mais chamar de ΔS. Estou no limite do tamanho menor que ele pode ter. Aí eu chamo de infinitesimal, para dizer que é um pedacinho da posição. Eu só dei um tiquinho. E um tiquinho de tempo. Estamos escrevendo de novo para ficar mais bonito. V, era um ds dt. Isso aqui vai me dar qual que... Então, é a mesma coisa. Continua sendo a definição de velocidade. Variação de posição no tempo. Agora, para o MR e o V, a minha posição é dada por esse cara aqui. Ó. Então, velocidade, d dt, vou lá o S. Então, S0 mais V0t mais A sobre 2 t quadrado. Vou fazer um distributivo aqui, para cá. Aí vem aqui, pô, mas isso aqui não era a derivada, né? Isso é quanto a derivada do S0 no tempo. O S0 é o quê? Uma constante. Constante varia no tempo? Constante, né? Então, ela não varia no tempo. Então, o quanto que uma constante varia no tempo? Não varia. Então, se vocês lembram lá do fundamentos, derivada de uma constante é zero. Vamos ver esse cara aqui. V0 é uma constante? Constante. O que eu posso fazer quando está o V0 aqui na derivada? Eu vou manter ele. O jeito mais coloquial, vamos dizer assim, no dia a dia, é falar, passar para fora da derivada. Aqui, ó, passei para fora. Porque continua multiplicando, né? Mas o V0 não varia, ele pode ir para fora. O T é que varia. Então fica lá. O outro termo, a mesma coisa. Ó. O A é uma constante. A gente já definiu lá em cima que o A é diferente de zero, tá? Mas a aceleração é constante. O 2 é constante, certo? 2. Né? O 2 não muda, o 2 é sempre 2. Vamos pôr para fora da derivada. Bom, aqui tem o V0 que não muda. Derivada do T no tempo. Vocês acostumaram a fazer toda essa parte de derivadas com x, né? x e y. Isso aqui é 1. Então ficou V0 vezes 1. Mais
A sobre 2 vezes... E esse aqui, como que fazia essa derivada do t quadrado? O termo que é o quadrado ao cubo, ou o que for, vai cair o número que está aqui, 2, o t, aí você pega esse cara aqui e subtrai 1. Né? 2 menos 1, 1. 1 a gente não põe, então ficou 2t. 2t. Aí tem um monte de 2 ali. 2 que corta com 2 e dá o quê? V igual a 0 mais AT, que é igual ao cara que a gente sempre decorou. Não foi inventado, não veio do nada. Vem da própria definição. Velocidade é a variação do espaço no tempo. O que é a variação de uma coisa no tempo? É a derivada daquilo no tempo. Então eu faço a derivada da posição no tempo, cai na velocidade. E a aceleração? A aceleração não era a variação da velocidade no tempo? Também, mesma coisa, fazer o delta t ficar pequeno, pequeno, pequeno. O delta v vai ficar pequeno, pequeno, pequeno. Isso aqui vai ficar 1 dv dt. Quer dizer o quê? A aceleração é a derivada da velocidade no tempo. Derivada da constante no tempo, quanto dá? Vou ver zero aqui, ó. Zero. Então nem vou pôr. Derivada de AT no tempo, quanto dá? A. A é igual a A. A é constante. O A não muda. A aceleração, se a gente pensar, se eu escrever assim, ó, qual é a variação da aceleração no tempo? É igual a A. Tem T aqui? Não, não tem. Então, o A não varia. Vai ser sempre igual àquela aceleração que ele tem, que é constante. Como a gente já tinha definido aqui de memória, agora usando matemática, usando cálculo e as definições da física, a gente mostra, realmente, a aceleração é constante, ela não varia. Isso mesmo. Isso vale, essas regrinhas valem para qualquer tipo de movimento. Não interessa a função doida que você possa ter para um movimento. Nada impede, não é o que a gente vai trabalhar aqui, mas só para dar uma ideia, que você tem uma função que a posição do cara varia com, por exemplo, sei lá, seno de t. Como eu acho a velocidade desse cara? Eu vou fazer a derivada de seno de t, do tempo. Derivada de seno, quanto tá? Cosseno de t. Se eu derivar, de novo, cara, achar a aceleração desse cara. Derivada de cosseno. Esse é um caso simples porque é só t. Quando tem, sei lá, 2t, aí tem que fazer a regra da cadeia, tá? Aquela confusão que vocês lembram, né? Eu fiz um exemplo bem simples só para ver, para mostrar aqui que essa ideia da regra da derivada sempre funciona, porque isso é da física. Tá? Velocidade é a variação da posição no tempo. Variação no tempo é a derivada no tempo. Então, qualquer função doida que aparecer para o S, quer achar a velocidade? Deriva. Tem a velocidade? Quer achar a aceleração? Deriva de novo. Tem dois casos muito particulares, que são o MRU e o MRV, que é quando a aceleração é zero e quando a aceleração é constante. Mas a aceleração pode variar, não tem problema nenhum. Na vida real, a aceleração pode variar.